relação entre jornalismo e dados sempre resulta em jornalismo de dados? Será? Vamos pensar juntos? A minha proposta para pensar a relação entre dados e jornalismo é que a gente estabeleça dois aspectos. Primeiro, a gente pense a partir de um lugar que é o lugar dos grandes grupos de mídia que produzem jornalismo e entretenimento. E o outro é o lugar da produção de conteúdos jornalísticos por jornalistas, seja de dentro desses lugares que são os grandes grupos de mídia, seja de forma independente ou em pequenas empresas de iniciativa digital e outras. Muito bem. Então, se a gente vai pensar os grandes grupos de mídia e a sua relação com dados. Vamos voltar um pouquinho. Lá em meados do século passado, a gente começou no Brasil a constituir o que passou a ser chamado de grandes conglomerados de mídia. Tá? O que são grandes conglomerados de mídia? São empresas de iniciativa privada que exploram serviços de comunicação social por diversos canais. Então, elas exploram, por concessão pública, né, emissoras de televisão, emissoras de rádio. Né? Por outra sorte, elas muitas vezes associam a essa prestação de serviço de concessão outras prestações de serviço que são de natureza essencialmente privada, como a prestação de serviços de jornais impressos, né? E a prestação de serviço em portais de internet. E aí, quando elas associam todas essas prestações de serviço, elas viram grandes conglomerados. Então, são várias empresas dentro de uma empresa, certo? Como são empresas de iniciativa privada, elas tem dentro do seu legítimo interesse o direito de fazer levantamento de dados ou de fazer uso de dados, certo? Claro, considerando a finalidade da empresa, quer dizer, a atividade fim da empresa e considerando o consentimento, né, do uso de dados, certo? Beleza. E aí, como que esses grandes grupos de mídia, eles acessam dados? E quais são esses dados? Então, interessam a esses grandes grupos de mídia dados de audiência. Então, qual é o perfil do ouvinte de rádio? Qual é o perfil do telespectador? Interessa conhecer qual é o comportamento digital do assinante de jornal. Então, o que ele efetivamente lê, qual é o caminho que ele percorre todo dia. Isso são dados gerados por levantamentos legítimos dessa empresa de mídia. Como que ela faz para conseguir esses dados? Bom, muitas vezes ela contrata terceiros. Então, tem uma empresa de pesquisa, que é a Ibope Media, que é especializada nesse tipo de levantamento de dados. Então, ela traça qual é o perfil da audiência de televisão, dos diferentes canais, ela traça qual é o perfil dos ouvintes de rádio, das diferentes emissoras, e qual é o perfil do comportamento social dos internautas, né? E aí ela fornece esses dados para os grandes grupos de mídia, né? E aí, dentro do seu legítimo interesse, ele pode ali tomar decisões estratégicas, né? De como conduzir a sua programação, de como conduzir os seus conteúdos, a sua produção, a sua relação com os patrocinadores, etc. De outra sorte, essas empresas elas também vêm trabalhando a construção de cadastros próprios, ou seja, eu quando me relaciono com um jornal digital, por exemplo, e eu me torno assinante, eu vou lá e preencho meus dados, né? Então eu estabeleço uma relação com aquela empresa e aí eu forneço para a empresa os meus dados, sejam eles dados pessoais identificados, sejam eles os meus dados de consumidora, porque eu passo a ser uma pagante, né? Sejam eles os meus dados de comportamento digital, né? Então quando eu vou lá e estabeleço essa relação, eu dou o consentimento
para esse tipo de rastreamento dos meus dados, né? Então isso também está dentro do legítimo interesse desses grupos de mídia, né? Mas tem um outro tipo também de acesso a dados que é feito por essas empresas, que é um acesso indireto, né? Como é que funciona? Funciona assim, eu não sou assinante, tá? Mas aí eu tô lá na minha mídia social e aí eu sou atingida por uma notícia que me interessa. E aí eu clico nessa notícia. Para eu acessar e ler essa notícia, abre uma janelinha. Essa janelinha vai pedir meu login e minha senha. Bom, eu não sou assinante. Aí ele me dá uma alternativa. Se você não é assinante, então conecte com o seu e-mail, com o seu site de rede social, né? E aí, se eu aceito essa condição, né, que é conectar pelo meu e-mail ou conectar pela minha mídia social, eu estou aceitando a condição de compartilhamento de dados entre esses dois atores, certo? Que são as grandes plataformas digitais, né, e os grandes grupos de mídia. Então, eles conectam e aí eles compartilham os nossos dados, certo? Mas eu fui lá e consenti porque eu queria ler e não queria pagar por aquele conteúdo, não é? E aí os grupos de mídia tiveram também acesso aos dados que eu forneci naquele perfil social lá com uma configuração de privacidade pública, e aí tem termos e condições específicas de cada uma dessas plataformas pra gente também ficar atento. Mas, efetivamente, esses grandes grupos de mídia que produzem jornalismo, eles fazem acesso e usos, né, dos nossos dados dentro do seu legítimo interesse para tomadas de decisões estratégicas. Então, é isso, né? São usos que são usos legais, são usos legítimos e que são usos cotidianos de dados por empresas. Muito bem. O outro aspecto é o uso de dados na produção de conteúdo jornalístico. E aí, quando a gente vai olhar para esse lado, para esse aspecto, a gente precisa considerar que o jornalista, ele pode fazer uso de dados ou ele pode fazer a apropriação de dados. Muito bem. Uso de dados. No jornalismo, a gente traz como ethos, como conduta, a busca de produção o mais objetiva possível da notícia, da reportagem, da informação. A objetividade, ela está associada a uma construção de informações embasadas em dados, que podem ser números, que podem ser documentos, que podem ser relatórios, né? Então, são dados objetivos que constituem a pauta jornalística. Então, dados, normalmente, são o ponto de partida de uma pauta jornalística. Né? Então, quando o jornalista ele começa a produzir a sua pauta, ele vai buscar dados junto às fontes. Né? Onde ele acessa esses dados? Bom, se são dados públicos, ele busca esses dados nos sites das instituições, ou ele busca esses dados nos portais de transparência, ou ele solicita esses dados via lei de acesso à informação, ou ele acessa painéis, ele lê íntegra de relatórios, né, para buscar esses dados, ou ele fala com fontes, ele conversa com assessores de imprensa, né, com assessores de comunicação, para ele ter, então, acesso a esses dados e, a partir deles, produzir a sua reportagem. Tá? É rotina. Essa é a rotina jornalística. Porém, tem uma outra prática de lida com dados, né, que faz uma apropriação de dados. Mas como que funciona? É o que a gente vem convencionando chamar de jornalismo guiado por dados, mas que também pode ser referido como jornalismo computacional, né? Que é o quê? Que é quando o jornalista, ele extrai
bases de dados, bancos de dados. E aí ele faz cruzamento dessas informações. Então ele pega dados, ele constrói conjuntos de dados, né? Cruza informações e aí ele produz um conhecimento novo. Ou seja, esse é o caso quando o dado não está pronto, quando a fonte não produziu essa informação, quando o jornalista está capacitado para investigar dados, né? E aí gerar uma reportagem, gerar uma tematização pública de um assunto que não vinha sendo tratado, ou por um viés que não era conhecido, né? Que foi gerado a partir dessa apropriação de dados. E aí, bom, o jornalista, dentro das suas competências, né? Normalmente o jornalista que faz apropriação de dados, ele conhece operações matemáticas, estatísticas, alguma linguagem de programação, para fazer esse cruzamento de dados e então gerar um conhecimento novo e trazer à tona aí algumas informações, né? E alguns temas baseados em dados para que a gente possa discutir como sociedade. Então, o jornalismo e os dados, eles estão relacionados de diversas formas. Eles podem estar interligados, seja dentro das empresas jornalísticas, né, por todos os caminhos quais a gente percorreu e outros possíveis que não ventilamos aqui, e também ele está diretamente relacionado com os processos e as práticas de apuração jornalística, né? Que não são novas, que desde sempre embasaram, né, a produção do jornalismo o mais objetivo possível, mas que vem se sofisticando, né, com técnicas e apropriações mais recentes.